Olá a todos, eu sou André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange a geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Estamos aqui hoje com o Sami Hoffman Rodrigues, o Sami do Cuba Libre. E aí, beleza, Sami? E aí, Buda, tudo bem, cara? Beleza, então tudo bem. Tu entendeu como é que funciona os 57 minutos? Cara, a gente vai ficar conversando durante 1 hora? Durante 57 minutos a gente vai ficar conversando e tu não vai ter tempo nem para mijar. Se tu for mijar, eu vou deixar o tempo correndo, né? E tu e vai ficar esse áudio parado aí, entendeu? Só pra não ter que editar depois, né, cara? É um vadio. Isso aí é um sistema inovador que eu acabei de criar, copiando dos americanos do 60 Minutes. Ô, Buda, isso é um podcast roots. Tu tá importando dos Estados Unidos pra nossa terra tupiniquim, cara. É verdade, um podcast cru. Mas olha só, Sami. Cara, tu estás aqui hoje, tá na tua casa, na verdade, né? Eu tô Eu tô em gravando isso da casa. minha e tu tá na tua casa. Mas a gente tá conversando hoje aqui através do aplicativo Zoom, que tá pagando pra gente por isso, pra eu estar falando. E porque tu és um dos caras que me incentivou ao universo podcast, né? Aham. 3 pessoas me incentivaram a entrar no universo podcast. O primeiro foi o Guga Moser, Luiz Gustavo Moser. Depois Aham. foi tu, que veio falar comigo lá no QG. E depois foi o Ryan Fialho. Mas tu já tens um podcast conceituado que é o Cuba Libre, beleza? Sim. Aham. E tô Tu entrando em mais outro já. já estás com mais um? Mas espera aí, deixa isso aí para Ô, depois. cara. Cara, eu queria saber de onde é que veio a tua ideia, né, de criar um podcast. Porque tu nunca trabalhou com rádio, né? Nunca, cara. E de onde é que tu tirou essa... Tu acordou de manhã e falou assim, caramba, vou fazer um podcast. Buda, para eu chegar no podcast, eu preciso te contar uma história que começa muito, muito lá atrás, cara. Quando Tá? tu nasceu, bateu a cabeça... Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu não acredito muito em signo, tá ligado? Mas se você olhar o meu signo de peixes, cara, fala que as pessoas que são do signo de peixes, elas são muito sonhadoras. Uhum. E eu, cara, eu lembro de algumas fases da minha vida onde eu tinha, eu acho, uns 8, 9 anos, eu ficava dublando música no rádio, cara. Tipo, eu Ah, é? gostava muito de U2, eu pegava sei lá, alguma coisa que parecesse um microfone e ficava cantando. E eu lembro que a minha irmã mais velha, ela até já faleceu, eu lembro que ela me pegava, às vezes ficava tirando sarro. Ainda bem que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha celular com câmera, porque, velho, algumas vezes, cara. Ela me pegou cantando sozinho, dando entrevista. E exatamente isso aqui que a gente tá fazendo agora. Eu, É. com 7 anos de idade, eu fingia que eu tava sendo entrevistado pelo Jô, cara. Na época que o Jô ainda era no SBT. Aí agora tá sendo entrevistado por um outro gordo. É o Jô. Então, resumindo, Buda, eu sempre quis ser famoso, cara. Tu acredita Sempre. em espiritismo, vidas passadas, esse tipo de coisa? Cara, eu tive algumas experiências malucas, tá? Eu já sonhei que eu estive em um lugar. Eu tive um sonho uma vez, quando eu tinha 14 anos, de um castelo. E esse sonho ele ficou muito vívido na minha cabeça até 3 anos atrás, aonde eu sonhei o mesmo sonho de novo. Só que, Ó. Buda, não é um sonho, é uma lembrança. É como se eu estivesse lá, eu sentia o rosto, eu acordei sentindo o meu corpo cansado, porque eu estava correndo de pessoas que estavam correndo atrás de mim com lança, é, pela ambientação do sonho, porque é o único sonho que eu tenho muito vívido na minha cabeça, eu estava em Roma, eu Olha estava aí. na época dos romanos, cara. Tava com aquela toga correndo do pessoal em fúria. Então,
Eu não sei com que eu estava, porque eu estava em primeira pessoa. Mas eu lembro do sentimento, do vento, do medo, assim, do medo de morrer, tá ligado? A maioria das E eu pessoas sou que eu conheço que teve uma experiência como é que se chama? De de reviver outras uma vidas. vida, né? De reviver Aham. uma outra vida, ela fala isso, ela fala de lembrar do sentimento, da agonia Mas, Buda, e coisa. eu tenho uma outra pra ti que agora me veio. Eu não sei por que, até que eu não falei isso primeiro. Bem rapidinho, cara. Eu lembro que uma vez, quando eu tinha. Se tu perguntar pra mim, Sami, qual é a tua lembrança mais antiga? Cara, eu juro pelos meus filhos, cara. Eu vou te contar exatamente como eu me lembro. A minha lembrança mais antiga, eu tava deitado no berço, olhando pra cima. A minha irmã do meio, ela pegou um ferro de passar roupa e queimou as minhas costas. Caramba. Aí, no momento que ela queimou as minhas costas com ferro de passar roupa, é assim, em cima do ombro, né? Eu lembro que eu tava deitado de bruços olhando pra ela. No momento que ela me queimou, eu me vi de cima. Eu me vi de cima, ela me queimando. E eu Olha tenho aí. essa lembrança até hoje. Aí você fala pra mim, pô, mas isso foi um sonho? Bom, eu tenho uma marca de ferro de passar roupa nas costas, é um sonho, Caramba. tá ligado? Profundo, cara. E de Cara. onde é que tu relaciona isso tudo a tu querer se comunicar com o mundo? Cara, então, como eu te falei, eu sempre quis ser famoso. Eu sempre almejei. Eu vou te falar até de uma maneira meio besta, assim. Eu queria me sentir importante pra alguém, tá Uhum. ligado? Eu queria me sentir importante pras pessoas. Pô, tu Só é que pai, tu é conforme eu fui. importante para os teus filhos. Não, sim, mas naquela época eu não era. Porque eu tenho esse sentimento, assim, Ah, desde muito novo. Hoje, claro, eu sou importante pros meus filhos. Mas naquela época eu queria ser famoso. Tipo, eu ficava olhando os caras tocando na TV, eu me sentia como se eu. Cara, eu tocava guitarra num cabo de vassoura, irmão. Eu fazia, inclusive, o solo do Guns N' Roses na guitarra, mandava beijo pra plateia. Aí eu já tinha uns 14 anos, eu era meio besta. E meu padrasto, uma vez me pegou fazendo isso, eu lembro que ele conversou com a minha mãe, ô, esse guri é louco, acho que a gente tem... Não, ele não falou com esse tom de brincadeira, ele realmente falou, olha, eu acho que o Sami tem algum problema, eu tô vendo que ele tá fazendo... Cara, eu conversava sozinho à noite, eu ensaiava tudo muito isso. Só que com o tempo, cara, que eu fui crescendo, isso foi meio que se esfriando, entendeu? Eu sempre uhum. tive problemas em me relacionar com as pessoas. Eu tive poucos amigos, eu sempre fui o cara que teve poucas namoradas, porque eu era meio feio pra caralho, tá ligado? E além de ser feio, eu não era muito adepto de tomar banho diário. Ah, tu era um fedido. Eu era feio e fedido, cara. E minha mãe sempre falava, filho, toma banho. Tu pode ser feio, filho, tu é feio. Mas toma um banho, escova os dentes, vai no dentista. Olha, pode ser o homem mais lindo do mundo, mas se ele não tem um dente na boca, ele é feio. É mais feio, é o dobro. Aí, cara, eu me senti durante muitos anos, Buda, eu me senti oprimido. Eu vou te falar que até depressivo, assim, porque eu sentia que eu não tinha nada para agregar na vida das pessoas. Só que aí, cara, chegou uma idade mágica para mim. Chegou os 24 anos. A É galera uma zoa que é idade. idade, né? Sim. Mas chegou aos 24 anos, cara, e eu me descobri, Buda. Ah. Parece até coisa meio de autoajuda, assim, sabe? Tu, né, teve um encontro com Jesus. Não, eu fui até expulso da igreja. Eu fui convidado a me retirar. Não, cara, chegou um momento da minha vida onde eu entendi que a felicidade é eu mesmo e foda-se quem quer estar perto de mim e quem não quer. E do nada, né, eu comecei a me interessar mais por música, eu comecei a tocar violão, eu comecei a assistir muito vídeos no YouTube na época, ainda que não existia YouTuber, e um dia eu tive uma ideia, cara, de fazer um canal com os amigos meus chamado Papo de Boteco. Papo de E eu falei boteco. pra esses caras, Papo de Boteco, eu falei pros caras, velho, vamos fazer um canal no YouTube, num bar, bebendo, isso um dia vai dar dinheiro. 3 anos depois, um brother meu fala, porra, Sami, se nós tinha feito, nós tava rico, né? Hoje existe um canal no YouTube chamado Papo de Boteco, igualzinho o que eu tinha imaginado naquela época. E isso me deixou muito frustrado, cara, porque era a minha ideia.
Eu tenho um vídeo no YouTube hoje com 30 mil visualizações, cara. É? E sabe o que me deixa puto? Eu não promovi esse vídeo em nada. Eu só fiz um vídeo falando de moto. Aí eu tenho um outro vídeo que deve ter umas 10 mil visualizações, que é eu reclamando de um banco. Assim, só tava muito puto, eu vou gravar essa merda, vou botar no YouTube, vou botar no Reclame Aqui pra eles ver. Ô, bicho, não é que a porra do vídeo bombou, cara? Sério, cara, vídeo bombou Ó, legal. o vídeo sobre reclamação, normalmente ele vai longe. Que o pessoal, É, ele sente, ele quer a treta, né? E a as pessoas elas têm essa reclamação, necessidade, cara. sim. E a reclamação e o fato de tu se irritar com alguma coisa, ela tá muito relacionada ao humor, tu sabia? Não. Se o humorista ele não se irrita com alguma coisa, ele não vai criar piada. Porque Faz sentido. quando ele se irrita com alguma coisa, pô, ele olha assim, cara, isso aqui não faz sentido, cara. Olha o que esse cara tá fazendo, olha aqui, pá, olha esse banco dessa moto, isso aqui não faz sentido. Quem criou isso aqui? Aí ele vai lá e cria uma piada em cima disso, né? E Aham. então a irritação e o humor elas estão muito grudadas. Mas Faz aí então sentido. tu sempre quis fazer os vídeos ali do Não, YouTube. aí vamos chegar no podcast, vamos chegar no podcast. Aí agora eu vou chegar no podcast. Aí o que aconteceu? Quando eu me frustrei com o YouTube, eu tava numa época que eu tinha recém entrado no mundo do TI, né? Hoje eu sou analista de sistema. Chegou um brother meu pra mim e falou: Ô Sammy, vem cá, tu já escutou o Jovem Nerd? Uhum. Aí eu, Jovem, que nome bosta, né, cara? Jovem Nerd. Aí eu fui procurar, já eram uns caras velho nerd, tá ligado? Ai, que merda. Não, escuta isso aqui. Cara, eu não lembro sobre o que era o primeiro programa. Eu sei que eu fiquei fascinado, cara. É basicamente o que tu falou, é sentar numa mesa e conversar como se fosse um papo de bar, né? Mas, cara, eu fiquei fascinado com aquilo. Eu falei, peraí, cara, como é que é? Dois caras gravando uma conversa. Aí, cara, eu simplesmente viciei no Jovem Nerd e fiquei fascinado. E eu pensei, porra, eu poderia um dia fazer isso, né, cara? Fazer um podcast. Aí Uhum. eu pensei comigo, porra, mas eu não vou conseguir fazer algo desse tamanho. Eu não vou conseguir. Aí até que um dia eu escutei um episódio aonde tinha um convidado chamado Gustavo Mafra, do Gustavo Mafra. GugaCast. Gustavo Mafra. Eu pensei, ué, que cara legal. Vou escutar o podcast desse cara. Cara, o GugaCast é um podcast onde as pessoas mandam e-mails para ele e ele lê os e-mails com histórias das pessoas. Uhum. Cara, isso abriu a minha mente de um jeito, Buda, que eu falei, tá aí uma coisa que eu posso fazer. Ó. Só que nessa mesma hora que veio essa revelação, né? Essa coisa divina, tá aí uma Esse coisa que eu sou. insight. Essa coisa que eu sou capaz de fazer, bicho. Eu sentei, isso eu tava refletindo um dia aqui em casa, eu sentei ali na varanda de casa e me deu uma crise de choro, cara. Eu comecei a chorar sozinho. Porque naquele momento eu percebi que eu não precisava convidar amigos para contar história, porque eu tinha muita história para contar. Uhum. Então, basicamente, até o episódio 9 são episódios onde eu conto as minhas histórias, histórias de vida. E até eu tô preparando um programa aí que eu vou contar uma história que eu nunca contei da minha irmã, que morreu, de coisas que eu lembrei desses dias, porque agora dia 10 vai fazer, acho que 9 anos que ela morreu. E não só a história dela, como muitas histórias do meu pai. Eu não falava com meu pai, eu fui me despedir do meu pai no leito de morte dele, dar o meu Uhum. perdão, né, para ele poder morrer. Cara, e foi batata. Eu me despedi dele no sábado e ele morreu no domingo. E eu tenho histórias com a minha avó. Eu passei por muita coisa trágica e eu só me toquei disso naquele dia. E eu falei, eu vou fazer um podcast contando as minhas histórias. Então, cara, eu Então tu peguei já um estava microfone de bem dentro do universo, acompanhando o que era o universo do podcast, e aí, mas tu não sabia o que fazer. E aí tu pensou, pô, tem um monte de história.
Tem. É que assim, ó, eu me identifiquei com a história, porque eu sempre fui um cara que escutou mais do que falou. Quer dizer, antes, né? Agora eu falo pra caralho. Mas eu sempre fui um cara, velho. Eu vou te falar, que nem eu te disse, até os 24 anos eu era muito depressivo. Não aquele depressivo viral, sabe? Que eu deixo as pessoas mal. Não, eu sempre fui um cara guardado pra mim. Eu não gosto de me fazer de coitadinho, eu não sou coitadinho. Eu tinha as minhas tristezas pra mim, não pros Era um cara outros, retraído. né? Era um cara retraído. Aí, cara, aí eu me encantei com aquilo, eu falei, cara, eu vou fazer um podcast. Só que aí tem um problema, cara. Fazer podcast monólogo é muito difícil. Muito É difícil difícil. fazer um monólogo. Eu admiro o cara que consegue fazer um podcast sozinho. E tem um monte de cara aí que faz, e os caras são foda. É um Aí eu roteiro, né? Que comecei escreveu muito. aí eu comecei a convidar amigos que talvez assim pudessem se interessar. E nenhum se interessou. Eu passei um ano, cara, com essa ideia. Aí eu desisti. Aí um dia eu tava lá num bar e de repente chegou um camarada meu, eu tava falando, pô, esse podcast é legal, eu queria fazer uma, ninguém quer fazer comigo. Ele olhou pra mim, cara, o que é podcast? Eu falei, o Xandito, né? Ele olhou Uhum. pra mim, cara, podcast é isso, tal, tal, escuta aqui um pouquinho. Ah, eu faço contigo. Bicho, eu não conheci esse cara, não fazia um mês, cara. Eu não botei fé. Mas aí, beleza. Aí eu comecei a pesquisar, né? O que tu tem que fazer? Ah, o que é feed? E é um troço chato. Hoje é fácil, né? Uhum. Eu já comecei uma época onde o feed já é automático, o site gera pra ti, mas antigamente, cara, o feed era gerado na mão, cara. Era muito difícil. Tu tinha Porque que abrir um tem. HTML, entendeu? Tu já tentou explicar para alguém como é que tu faz o podcast? Onde tu tem que hospedar? E que esse site que tu hospeda não é o mesmo que a pessoa vai procurar depois. Já, É cara, é difícil a difícil pessoa entender. explicar Se for isso. uma pessoa mais velha mesmo, se for uma pessoa mais velha, eu digo que é um programa de rádio na internet. É. Pronto. Mas assim, ó, às vezes chega uma pessoa e ela quer saber assim, tá, mas tu tens um perfil no Spotify? Pô, não é Eu bem falo, um tem um canal perfil. no Spotify. É um canal, tem um canal no Não, Spotify. eu posso Bota aí. resumir e dizer que é. Mas se essa É. pessoa vier para mim e começar a perguntar mais a fundo e querer saber mesmo, não é. É Aí é basicamente mais uma chato, playlist, né? né? E eu tava Aham. passando por isso, então assim, ó, é difícil explicar mais ou menos. Mas assim, para uma pessoa que ela simplesmente quer te ouvir, é fácil. Ah, Aham. cara, é um programa de rádio na internet, vai lá e tu vai me ouvir pelo. Tu tens o celular? Tenho. Ah, tens o quê? Ah, tem um Android. Ah, então vai lá, podcast do Android, beleza. Ah, eu tenho Spotify. Aham. Ah, beleza. Mas para explicar como colocar no ar, cara, é muito difícil. Aí é chato. Aí eu pergunto pra pessoa, tá, tu quer ouvir ou tu quer ter um? Ah, eu quero ouvir. Então não faz essa pergunta pra mim, cara. Senão eu vou perder tempo, tu só quer ouvir, por que que eu vou te explicar? É um troço demorado. Como é que se faz? Tu Ah, já ajudou grava um muita gente áudio a fazer um podcast? a algumas pessoas, cara. Sabe dizer quantas? Não, cara, assim, ó, que eu ajudei tecnicamente fazer umas 4, mas que eu, assim, já incentivei pra mais de 20. Vingou das 20 quantas? 7 vingou e um tá bem famoso. Vamos dizer assim, ó, que tu és um dos maiores incentivadores da cultura de podcast aqui da região? Cara, eu vou te falar que talvez sim, porque assim, eu já converti alguns. Olha, eu Tanto não em conheço ouvintes. ninguém que incentiva tanto e tantos, vamos dizer assim. Aham. Cara, é que eu Porque às vezes gosto, aparece cara, alguém e fala podcast assim, faz bem pra alma, cara. Podcast faz bem pra alma, Buda. as- Ô, tu não tem é, noção, cara. Assim, ó, uma coisa que eu me descobri, cara, é podcast e audiolivro, cara. Eu tô há 2 semanas indo dormir escutando Carl Sagan, Cosmo. pô, é Cosmos, bom, né? né? É bom. Bah, cara, assim é muito bom tu escutar, tu entra na vibe e tal. Mas Tu assim, ó, já tem notou, podcast. tu notou Fala, na pode falar. abertura o Pálido Ponto Azul? Como é que é? O Pálido Ponto Azul faz parte do poema do Carl Sagan, que nós vivemos neste pálido ponto azul. Ah, sim, 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 sim. Não fala isso. É, Fala. cara, é lindo esse poema, na verdade. Lindo. Aham. É um Cara, é texto, foda. né? Mas o pessoal a caracteriza como poema. E
Então, assim, a gente tá vivendo a fase de uma era de ouvir áudio no celular, muito, né? Sim, Buda, porque assim, ó, até eu lembro que na década de 70, eu acho, não sei o que, saiu uma música que fala que o vídeo matou o áudio, o vídeo matou a rádio, uma coisa assim, né? Que foi quando eles Uhum. fizeram o primeiro videoclipe que passou na Avenida Joana ou na MTV. Tem uma música que fala, o vídeo, não sei o que, não sei o que. A gente está tendo um retrocesso onde o áudio está matando o vídeo, porque a gente está vivendo uma vida tão rápida, tão ocupada, que às vezes a pessoa não tem 30 minutos para ficar olhando um vídeo no YouTube. E o Aham. YouTube tá muito poluído. Cara, me desculpa, tem muita gente idiota famosa, cara. Tem muito idiota famoso no YouTube com 4, 5 milhões de seguidores e o cara é um idiota. Que está Um nós? imbecil. Felipe Neto é um. Felipe Neto é um idiota, cara. Aquele irmão dele lá, o da banheira, é outro idiota. Nando Moura, babaca. Cara, o Nando Moura, eu gostava muito dele quando ele falava de música. O Nando Moura é um excelente músico, um excelente guitarrista, mas é um péssimo comentarista e um péssimo exemplo para as pessoas, cara. Nando Moura, se um dia tu escutar, vai tomar teu cu. Com ódio agora, cara. Bicho Subiu o babaca. sangue. Cara, mas Tá, o YouTube ele tem muita coisa, né? Ele tem muita gente e às vezes acaba chegando coisa pra ti que tu pensa, cara, pra que essa merda veio parar? Eu não quero ver. Aí assim, ó, o áudio hoje, cara, eu trabalho 8 horas por dia, 5 horas eu passo escutando podcast, consigo render muito bem. Uhum. Eu sinceramente acho que eu rendo muito mais escutando podcast. E eu me emociono, cara, eu choro. Esses dias eu escutei um episódio que era história sobre animais, de pessoas que têm pets e tal. Cara, tem uma história que me botou pra chorar 3 horas da tarde, eu trabalhando, atendendo um cara num chat online, mano. Eu tive que pedir licença pro cara pra ir no banheiro. O áudio, o podcast faz isso com as pessoas. E é isso, assim, ó. Eu posso te dizer que o podcast cura depressão, cara. Ó. Se as pessoas se sentem sozinhos. Pô, deixa eu te contar uma coisa. Tem gente que é fã de cinema, que paga pau pra diretor, pra ator. Uhum. Eu sou fã, os meus maiores ídolos são podcasters. E ano passado eu tive o prazer de participar de um evento do Spotify E eu não e consegui contigo, né? conhecer. Eu te convidei, né, cuzão? Eu não Velho, consegui, cara. Ah, que devia. bicho, eu vou te falar uma coisa. O Jovem Nerd, o Alexandre Ottoni, é uma pessoa, um ser humano maravilhoso, cara. O cara é maravilhoso. O cara acabou a palestra dele 2 horas da tarde e ele se encostou num pilar até as 7 horas da noite em pé, Ah, que legal, né? falando com todo mundo. Ele me deu dicas, ele conversou comigo, ele Que me bom. abraçou, tirou foto comigo. Aí vinha pessoas para conversar. Não, fica aqui, a gente já conversa. Ou conversa junto. Bicho, assim, ó, no meio do podcast não tem aquela crocodilagem que tem no YouTube, o cara faz um programa de 1 hora para falar do outro youtuber que fez um negócio com banheiro, ou de um outro. Cara, tem canais no YouTube, tipo um Treta News. O cara Sim. passa meia hora comentando brigas de outros youtubers. Cara, no podcast não tem isso. E se tem, até hoje eu não ouvi. E eu só consigo dizer que no podcast no Brasil só tem um cuzão. Ok. De resto, é o Cauê Moura, cara. É o único podcaster que é cuzão pra mim, é o Cauê Moura. De resto, Ó, bicho, todo mundo é gente boa. vou falar do Alexandre, né? Do Jovem Nerd, do Alexandre Ottoni. Eu conheci ele em Curitiba, quando eu fui fazer um curso de edição de vídeo do Gaveta. O Gaveta, Uhum. fantástico, legal pra caramba. Totalmente elétrico. O Alexandre, muito massa, muito legal, muito simpático também. E Uhum. nesse mesmo final de semana, eu conheci do Matando Robôs Gigantes, do MRG, o O Afonso Afonso Solano. Solano, Cara, que uhum, cara legal, cara. Que ele é cara sensacional fantástico. também. Que cara fantástico. Ele assinou meu livro, eu comprei o livro dele, o Espadachim de Carvão, e Uhum. ele assinou meu livro. Cara, ele, como tu disse, assim, do Alexandre, ele conversou, ele deu dica. E eu perguntei pra ele, eu falei, isso faz mais de 10 anos, cara. Eu falei pra ele assim, ô Afonso, tu é carioca, cara, tu gosta de academia,
O que te deu na cabeça pra largar a praia e gravar um podcast, cara? Falei assim pra ele, né? Aí ele olhou pra mim assim, cara, não sei. Mas ainda bem que aquele dia eu fui gravar um podcast e hoje eu tenho tantos amigos e tive tantas experiências positivas. Que Buda, legal, tu cara. falou uma coisa agora pra mim que é uma palavra mágica, amigos. Ó, No meio do podcast, nesse 1 ano e meio que eu tenho de podcast, eu fiz amigos no Brasil todo. Eu já participei de outros podcasts. Eu fui convidado por um podcast famoso para gravar, ainda não gravei, mas a gente vai gravar. tem que gravar, né? E, cara, é muito legal conhecer os seus ídolos, cara, e saber para você também. Te incentivam, te dão dicas. Cara, eu recebi uma dica de um editor que eu pago muito pau para ele, o Caio Corraine. É um editor muito foda, assim, para mim é referência de edição no Brasil. Uhum. Ele me deu altas dicas, assim, foi todo atencioso. Aí no final eu contei uma coisa que eu me identificava com ele, assim, ela pegou, me deu um abraço, pô, cara, é isso aí e tal, legal. Tu sabe, assim, que parece que eles querem conversar com você, mas eles não têm tempo, mas eles querem, sabe? Ah, cara, é muito legal. É E eu legal, né? senti isso a primeira vez que eu dei um autógrafo, cara. Deu? Ah, bicho. Sim, foi nesse evento que eu tava indo pra São Paulo, lá no Spotify, eu fui de ônibus, né, cara? Uhum. Cara, eu não tinha um puto no bolso, eu falei, cara, eu vou, né? Segui, né, cara? Spotify, velho, Spotify. Ali só foi a nata, né, mano? Eu tive muita sorte. Cara, assim, ó, vou te falar uma coisa, Buda. Foi selecionado, tá? Foi É. selecionadíssimo, cara. Até as pessoas, tá ligado? A galera passou por uma curadora ali. Que legal. E aí eu cheguei na rodoviária, saí do busão, e chegou um casal. Pô, tu é o Sami? Aí eu, ei, cuzão, eu sou o Sami. Pô, cara, a gente é de Fortaleza, cara, a gente é do Nordeste, pô, a gente te conhece e tal. Pô, podemos tirar uma foto contigo? Bicho, eu nunca tremi tanto, velho. Sabe assim, eu fiquei... Puta que me pariu, qual é a probabilidade disso acontecer? Porque eu me acho um merda, cara. Eu sou um merda. Eu só sei contar a história. E saber que tem pessoas que se identificam comigo, tá ligado? Isso é muito legal, Buda. É. Sabe? Eu sempre disse que a rádio é uma cachaça. E tu vicia naquilo ali. Aham. E o podcast, ele abre um horizonte bem maior, porque não tem barreira, né? A rádio, É. ela fica aprisionada ao campo de transmissão da antena. O podcast, não. O podcast, ele vai... Cara, se tu quiser ouvir ele em Ô, Marte, Buda. tu vai ouvir ele em Marte? Ô, Buda, eu tenho ouvinte na Bélgica, Na no Bélgica? Japão, nos Ó, Estados Unidos, na França. Eu vou te mandar um print depois pra tu ver. Cara, eu tenho ouvinte no mundo todo, que cara. legal, né? Chutando, tem gente que me escuta em uns 12 países, cara. Isso dá orgulho? Tá ligado? Cara, dá. Assim, eu não vou te falar, porra, a França toda me escuta, não. Tem 20 ou 30 perdidos que me escuta, 20 ou 30, o Japão tem uns 10. Mas, cara, se tiver uma pessoa em qualquer lugar do mundo me escutando, eu me sinto feliz, cara. Eu lembro que quando eu comecei o podcast, eu tinha 78 seguidores. 78. No Instagram, tá 78. falando. No Instagram, eu tinha 78. Hoje, eu tenho 2100. Mas 2100 hoje não é nada. Só que é o Uhum. seguinte, não são bots, são pessoas que falam comigo e não são seguidores que eu comprei. Então, assim, são 2.000 pessoas que realmente me acompanham. Então, É eu viral. prefiro ter 2.000 pessoas que me acompanham de verdade do que 30.000 seguidores e 200 te acompanham. É. Que é a realidade de um brother que eu conversei esses dias, ele tem 40.000 seguidores e quando ele faz um stories, 200 pessoas vê. Uhum. Eu tenho 2.000, eu faço um stories, 1.000 pessoas vê, tá ligado? Sim. É a realidade de muito influenciador hoje em dia, né? Que acabou comprando Cara, serviço de seguidor, né? tem muito influenciador com seguidor fantasma e Uhum. até aqui em Brusque, tá? A gente tem aí mini celebridades aqui em Brusque que, eu sei apontar cada um, cara. É Sim. tudo seguidor fantasma. É tudo seguidor fantasma, cara.
É verdade. Não, a pessoa não é relevante. Tipo assim, ela comprou. Ah, são seguidores reais. Não é, cara. Tu tá alimentando um falso ego, sabe? Isso até é narcisismo, né? A pessoa querer ser idolatrada, sabe? Não que eu não quisesse isso, mas não ao ponto de comprar seguidores no Instagram, entendeu? Isso é bem complicado porque, na verdade, eu penso assim, ó, quando tu chegar numa empresa e dizer, ó, eu tenho, sei lá, 30 mil seguidores, e tu vai estar mentindo, né? Tu vai estar... Tu não vai estar falando a verdade. Tu não vai estar vendendo um produto de verdade, né? Tu vai estar vendendo o que tu não é, na verdade. Pois é. Mas... Cara, ó, vou te falar uma coisa. Eu não me sinto, tá? Eu não me sinto um podcaster grande, eu não sou. Eu sou muito pequeno. Assim, tem poucas pessoas que me acompanham, assim, eu acho pouca, tá? Tem o quê? Umas 3.000, 4.000 pessoas que me escutam por mês. Cara, mas assim, eu prefiro estar fazendo para essas poucas pessoas que me acompanham do que para 1 milhão de pessoas e a metade cagar para mim, assim, sabia? Cara, tu falou que 3 mil é pouco. Tu já viu 3 mil pessoas num estádio de futebol? É bastante gente. Porra, enche o Augusto Bauer, cara, o estádio do Brusque. Tá É bom? bastante gente, cara. Cara, 3 mil pessoas faz barulho, cara. Uhum. Com 3 mil votos, tu ganharia pra vereador. Mas acontece. Não, mas acontece que não é só. Cara, eu vou te falar que aqui em Brusque, se tem 10 pessoas que me escutam, é muito. Eu sou mais escutado fora do que aqui na minha cidade, cara. Tu acha que santo de Aqui casa ninguém não me faz milagre? conhece. Pode ser. Aqui em Brusque ninguém me conhece. É bizarro isso. Sabe que quando eu comecei a trabalhar na rádio, no programa do Berro, né? Ali em 2008, 2009, quando o Kaká me convidou, né? E é por isso que eu tô aqui agora também, fazendo podcast. O Kaká me falou uma coisa e cara, aquilo é muito, muito verdade. Ele falou assim: a gente vai começar o programa, a gente vai fazer esse programa aqui, a gente tá numa plataforma, não vou falar plataforma, a gente tá numa rádio famosa na cidade, que na época era a Rádio Araguaia, mas se tu quer, isso é uma coisa que ele aprendeu com o pai dele e ele falou para mim: se tu quer ficar conhecido, tu tem que sair. Tu tem que ir na festa, tu tem que ir, cara. Tu tem que ir no Costelaço, tu tem que ir no... Que é o público da rádio, né? Tô falando do público da rádio. Né? O público da rádio AM, ele vai no Costelaço da Associação de Bocha, ele vai Tem que fazer na amigos. festa de igreja, fazer amigo. Aí eu ia lá, eu não conhecia ninguém. Eu era, um cara novo, um cara, né? Cheguei lá, alguém vinha e falava assim: esses caras são os caras da rádio. Tava lá até agora, falando lá. Aí vinha, é tu que faz aquele cara lá, é tu que é aquilo lá. Então, assim, ó, até hoje, quem eu encontro numa outra festa, vamos dizer, que me conheceu naquele costelaço do Poço Fundo, vamos falar assim, ele lembra e vai dizer: o cara da rádio lá, isso aqui. A pessoa lembra, entendeu? Então, tu sair, tu ser visto, tu ir pro boteco, tu ir pro bar, que é o público que a gente queria ali, né? Entrar nos grupos. E ele entrar nos grupos, né? Ele cria isso. Na época era uma coisa mais física, né? Eu não ia achar aquele público no Instagram ou coisa assim. Eu ia achar o público ao vivo, né? No bar, na Muito mais legal. E aí eu conheci muita gente assim. Hoje em dia nos fóruns, né? Como é que tu faz para conhecer, para adquirir seguidor novo? Cara, eu não faço nada. Não faço nada. Eu não fico botando nos grupos, eu não fico fazendo spam. Não faço nada. Cara, eu vou te falar que, assim, ó, tem um episódio que eu falei, 1 ou 2 episódios que eu falei, mostra o podcast para um amigo. Um ou outro, assim. Eu imagino que quem quer me escutar, que me acompanha, sei lá, vai dar um jeito de achar. Porque, assim, eu queria poder ter dinheiro e fazer um merchandising, poder participar de uma rede grande. Mas, cara, quem começa podcast hoje no Brasil, o cara não tem dinheiro nem para comprar um microfone, cara. É verdade.
Eu não tinha. Eu não vou te tava falando pra ti falar- agora assim, ó, eu não vou pagar o servidor, eu quero aquele ali que é que é o que é gratuito. grátis. Ô, bicho, hoje eu tenho um equipamento profissional, né? Eu posso dizer que eu Uhum. tenho um ano de podcast, mas assim, quando eu comecei a fazer podcast, eu queria os melhores equipamentos. Eu queria um microfone bom, eu queria uma interface de áudio, um computador foda, e eu comecei com microfone de lapela, um notebook de 2009 Uhum. e um editor gratuito. Aí, Hoje ó. eu já tenho um editor pago, já tenho interface de áudio, que foi em 12 vezes no cartão, que o Xandito me ajudou a pagar, que é meu parceiro no podcast. Aí Sim. eu comprei um microfone condensador fudido, que na verdade não me serviu de porra nenhuma, porque o cara peidava 1 quilômetro, aquele microfone captava. É Eu verdade. peguei, vendi, comprei um dinâmico. Gente, você quer fazer um podcast? Aquele microfone condensador, com pop filter, Ele é bonito, lindo, né? Ele é não lindo, né? É bonito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um estúdio? Então não usa aquela merda, cara. Aquilo lá, se você dá um peido... Cara, não, deixa eu te contar, Buda. Um dia eu tava editando o meu podcast e teve uma hora que eu falei muito baixo e eu fui dar uma aumentada. Ô, bicho, eu não escutei o meu estômago, cara, roncando. Aquela merda captura tudo. Não dá. É bonito, pra você tirar uma selfie. Ó, tô gravando meu podcast. Mas, cara, pra gravar em casa é a porra de um dinâmico, cara. Entendeu? Melhor, né? Eu digo assim, ó. O cara quer começar a gravar um podcast hoje. Primeiro, tem um iPhone? Cara, tu tem tudo. Tá? Tem muito podcast grande que começou com iPhone. Porque a Apple ela tem um microfone muito bom. Ótimo. A pessoa fez a pessoa fez um puta podcast. O próprio GugaCast, o primeiro programa foi gravado com iPhone. Uhum. E ficou muito foda. Porra, não tenho dinheiro. Cara, tem o teu Android ou o teu Samsung, grava com ele. Cara, o importante, tá? O importante é você fazer algo que você goste. E primeiro, tá? Algumas coisas assim, que uma vez eu tava conversando com um brother. Ele queria fazer um podcast, mas ele falou que ele não conseguia falar direito. Eu falei, cara, não é rádio. O programa é teu. Você fala do jeito que você quiser. Se você tem sotaque nordestino, carioca, paulista, o podcast não tem isso. Cara, tem um podcast que é de uma menina que é lá da Bahia, o Eu Peculiar. Ela tem um baita sotaque baiano. Cara, é bom pra caralho. Sim. E eu vou te dizer Entendeu? mais. Sempre fui fã do Pretinho Básico. Sempre não. Teve uma época que eu não fui fã do Pretinho Básico. Foi a primeira vez que eu liguei o rádio e ouvi na Atlântida o Pretinho Básico. Pô, o sotaque deles de gaúcho é muito forte, né? Aí eu É bem escutei, forte. aí ficava aquele negócio. Ah, porque Porto Alegre, né? Ai, eu ficava ouvindo aqui. Não é tanto assim. Não é tão Não é. assim. Tu é de Não, Porto porque Alegre, né? não, porque não, sou de Torres, mas eu sei bem o sotaque de Porto Alegre, né? Porque tu faz assim e tu tem, cara, assim, ó, fora, tá? Pior que o sotaque gaúcho é o gaúcho manaco. Bicho, o gaúcho de favela, mano. Não Ele conheço. tem um sotaque, não, ele tem um, não queira, tá? Eu sou gaúcho, tá? Eu posso falar mal de gaúcho. Eu tenho toda a liberdade para falar que o gaúcho é arrogante. Graças a Deus eu não peguei essa arrogância, eu saí de lá a tempo. São Mas lá em barreiristas, Porto Alegre tem um podcast bem melhor, né? não, ô mano, tu tá ligado aí no bagulho, mano, tu chega aí, cara, tu tá me tirando pra Loki, tu vem aqui, pega minha zica e sai fora assim, no ralé, tá loucão? Meu, cara, nojento, cara. Ó, primeiro, eu vou dizer uma coisa. Pode ser o melhor ser humano do mundo, mas chegar em mim falando bagulho, não sei o que, é louco. Eu posso ser preconceituoso, posso, mas eu não vou conseguir falar um minuto com essa pessoa. Eu vou pedir licença com toda a educação fora. Eu tenho um Porra, amigo mano. que ele nasceu no oeste de Santa Catarina. Só Aham. que o sotaque do oeste, ele é praticamente um sotaque gaúcho, assim, mas é diferente, assim. É do oeste, né? O sotaque do oeste. Aham. Só que ele é corintiano, né? E aí ele resolveu deliberadamente esquecer o sotaque do oeste, tá? Mas homem, as piadas é bosta, pare. Ele esqueceu completamente. E agora ele fala, mano, é os bagulho, é os Corinthians, é nóis. Cara, Nossa, velho. ele mudou, ele é outro ser humano.
Assim, ó, eu quero deixar claro que eu não tenho preconceito contra os sotaques das pessoas. Mas vim falar, e aí, mané, maluco, porra. Ah, isso pra mim não é sotaque, mano. Isso pra mim é só falta de educação, velho. Pra mim não Ah, rola, mano. chega a ser uma falta de vocabulário, mas assim. Isso, não é falta de educação, é falta de vocabulário. Tipo assim, ó, quer falar assim, fala. Você não fala comigo, tá ligado? Tá tudo certo. Você não fala comigo. Eu Eu tenho não certeza consigo que na entender, região isso me dá agonia. que ele vive, ele precisa desse sotaque. Porque se ele falar como a gente, né, se ele falar de outra maneira, Cantadinho, bonitinho. aí talvez lá não vá funcionar, né? Mas eu sou suspeito, né? Porque se eu sair agora e for morar na Bahia, em 15 minutos eu tô falando que nem os baianos. Cara, é engraçado porque quando eu falo com a minha irmã, assim, 5 minutos por telefone, eu já tô falando que nem gaúcho também, cara. Eu já pego o sotaque, relembro, tá ligado? É Não doido. dá. Eu pego o saco muito fácil. Então, se tu me colocar pra morar na periferia de Porto Alegre, eu vou falar que nem a garotada de lá. Pô, a Mas gente deu assim, uma ó. fugida do assunto longo, né? Cara, o assunto a gente decide na hora. Mas assim, então, a gente tava falando aqui Cara, a gente tá falando do teu podcast, né, cara? Tá falando do Cuba Libre, né? Aham, Qual é aham. o teu objetivo, assim? Não é o teu objetivo, mas qual é a tua projeção para ele, né, de futuro, assim, pro teu podcast? Cara, assim, ó, pode parecer que é mentira depois que eu falei muito que eu queria ser famoso e o Caramba 4, mas assim, eu gostaria que o meu podcast fosse maior do que ele gostaria, mas eu tenho uma carreira, eu não pretendo sair dela, eu quero continuar fazendo podcast pro hobby, só que eu quero conhecer mais pessoas. Eu quero Uhum. ter contato com o máximo de pessoas que eu conseguir. Então eu pretendo que o Cuba Libre inspire as pessoas não só a fazer podcast, mas a escutar histórias, escutar outros podcasts, porque o podcast faz bem, cara, faz bem, Palma. Tu aprende coisas com podcast, entendeu? Tu muda teu pensamento. Cara, eu lembro que se você chegar no meu podcast hoje, tu vai ver que não tem um episódio número 3. O episódio número 3, eu contei a história do dia que eu beijei um travesti. Sério, sério, eu beijei um travesti. E olha como é louco. Eu beijei um travesti, eu tinha uns, sei lá, uns 8, 19 anos. E eu contei essa história, mas assim, contei a história não ofendendo o travesti, mas não tem preconceito, não é, pô, traveco e tal, né? Sendo grosseiro. Aí, olha o que o podcast fez comigo. Aí eu fui para esse evento em São Paulo, no Spotify, e um cara chamado Fernando, do podcast Fora do Meio, me convidou para dormir na casa dele para não gastar com hotel. Certo. Aí fui eu. Cara, mas assim, ó, eu já vou te falar, mas tu já vai entender. Eu tava com pouca grana, um brother meu tava com pouca grana, a gente já se conhecia por causa da Rede Gaúcha de podcast, só pela internet. E quando a gente chegou lá, falou: vocês vão ficar em hotel? Eu falei: cara, a gente vai dividir um quarto aqui, eu e o brother, porque a gente tá sem grana. Não, então vem dormir lá em casa. E a gente foi dormir na casa desse cara. E olha o detalhe, ele é gay assumido, e ele não convidou a gente com más intenções, sabe? Ele convidou a gente como parceiro, como brother. Não? E ele começou a conversar com a gente. Aí eu comecei a perguntar do podcast dele e tal. E ele me falou uma coisa muito engraçada. Porque aí engraçada não, ele me falou uma coisa muito séria que foi uma alfinetada no meu coração. Eu tava falando assim, às vezes a gente brinca assim, pô, é mó viado, né? Coisa de viadinho. Cara, ele, sem intenção de me ofender, olhou pra mim e falou: tá, ô Sami, o que é coisa de viadinho? Porra, cara, eu não soube responder. Me travou. Aí ele pegou e olhou pra mim. Então, cara, é isso. Você não sabe explicar o que é coisa de viadinho, e você também não tem noção o quanto isso machuca quem é homossexual e tem que escutar isso. Ó, viadinho. Porque ser viadinho não é doença. Bicho. Esse cara me deixou sem chão, cara. Aí eu comecei a escutar o podcast dele, eu comecei a ver as histórias que ele contava dele, como ele se assumiu homossexual e tal. Sim. Bicho, eu me senti mal, eu fui lá e excluí meu É podcast. mesmo? Ou seja,
o podcast do cara mudou a minha forma de pensar. Sabe uma coisa que eu falava bastante e parei de falar e até repreendo quem fala quando eu vejo falando, e que eu tenho um bar, né? Eu e o Kaká, a gente tem o QG do Berro e pô, eu tô sempre ali no bar e coisa, e eu vou escutar essa frase todo dia. Aí, o cara chega lá com um amigo, mas ele não quer beber. Aí o cara fala assim, pô, tu é um viadinho, isso é coisa de viadinho, não beber. Aí, do nada, vem na minha mente assim a quantidade de homossexuais que eu conheço que bebem, inclusive, mais do que eu. E eu bebo bem, né? Mas muito mais, assim. Aí eu falo assim, eu falei pro cara que falou isso. Cara, falei bem assim, pô, tu tá ligado que viadinho bebe pra caralho, né, cara? Os caras. O cara não é porque ele é homossexual que ele é fraco. O cara, eu conheço muitos que bebem muito. Aliás, porra, bebe pra caramba. Aí o cara parou assim e falou, pô, é verdade. Não tem nada a ver, né, brother? Ô, bicho, eu vou te falar uma coisa. Eu hoje, se eu ver alguém ofendendo um homossexual, alguma coisa, eu saio na porrada, mano. Ah, é? Entendeu? É o Eu justiceiro vou te falar, o podcast me tornou mais humano, sabia? É? Me tornou mais humano pra muita coisa, cara. Pra te ter ideia, olha só, outra coisa que me mudou. Quem nunca recebeu nude no WhatsApp? Tu já recebeu? Milhares, né, cara? Deixa eu te contar uma coisa, eu não compartilho mais nude. Porque eu escutei um podcast de uma guria que teve nude vazado. Eu escutei esse podcast também. Escutou? Escutei. O Projeto Humanos? Aham. Fiquei mal, Bicho, cara. Fiquei mal. eu fiquei mal. Bicho, hoje, quando cai... Assim, ó, primeiro que eu já não tô... Eu tô em um grupo, não é de putaria, mas assim, cai de vez em quando, mas aí é coisa profissional. Então, beleza. Ela é O grupo do trabalho aparece putaria. Ela recebe por aquilo. Mas se o cara manda algo que não é, que dá pra ver que a pessoa não tava conivente com aquilo, eu apago e vou no privado. Ô, brother, pô, maneira nisso aí, cara, porque... Não, cara. Eu tenho filha mulher hoje, velho. Eu tenho filha mulher. Eu não vou querer isso pra minha filha, eu não quero isso. E eu já tenho esse pensamento antes de ter a filha, tá? Isso aí foi algo que aconteceu. E então o podcast ele molda até o teu caráter, cara. Quer dizer, se tu escutar bons podcasts, né? Eu escutei esse podcast que tu citou. E um pouco antes de eu ter escutado, eu lembro que um amigo meu advogado estava defendendo uma causa de uma menina que tinha vazado nude. Aqui da Guaba? Não lembro. E aconteceu que vazou e ela tem uma tatuagem, né, cara? Normalmente, pela tatuagem que a pessoa reconhece a menina do nude, né? Do vídeo, sei lá. E mandaram aquele vídeo no grupo. Aí esse meu amigo que estava defendendo a causa dela, né? Danos morais e coisa. Ele falou, pô, é chato isso aí, ela tá sofrendo. Esse vídeo chegou no grupo dos amigos do irmão dela, o cara também tá sofrendo uma barra aí por causa disso. E eu queria que vocês não passassem isso pra frente. Aí, eu acho que foi a primeira vez assim que eu pensei assim, que eu vi, né? Porra, que Cara, merda, é tá ligado? foda, mano. Que merda. Uma vez eu li o caso da mãe de um cara, velho. Ou a mãe do cara, mano. Tá ligado? Porra, velho. E tudo isso, o podcast, ele consegue te colocar nos pés, nos pés daquela pessoa, né? Consegue te colocar dentro daquela pessoa, sentindo aquele sentimento, né? Esse do Projeto Humanos que tu falou, a menina contou toda a história, porque ela... O e-mail da empresa, não sei o que, aquele negócio todo. E não foi o namorado dela, foi uma ex, né? Cara, aí eu pensei, meu, o cara se ferrou porque estão falando que espalharam que foi ele. Aí ele virou o crápula. E ela, ela vítima total também, pô. Virou aquela palavra com P, né? Virou. É foda, cara. Mas assim, é uma lição que a gente tira positiva para parar de divulgar esse tipo de coisa, né?
Mas tu falou que tu tem um novo projeto, tu pode falar sobre isso? Posso, cara. É assim, ó, eu depois que acabou as minhas histórias, que eu poderia contar, porque assim, eu tenho muitas. Eu vou te falar que eu nem sempre fui uma boa pessoa. Eu já fiz algumas coisas erradas na vida. Eu já presenciei algumas coisas erradas na vida que se eu abrir a boca, essa pessoa vai me matar e depois ela vai ser presa. E tu Não tá vou falando dizer quem é sério, o né? santo. Não. Ué. Ah, tu não vai editar, né? Senão eu te falava o nome aqui, mas eu te Não, mando no WhatsApp aqui é depois. tudo Não, eu vou te é, mandar no WhatsApp o nome de uma pessoa, tu vai áudio cru. pesquisar, tu vai te assustar, tu vai falar, essa pessoa é tal pessoa, essa pessoa é tal pessoa. Tu vai ficar de cara. Então, assim, eu não posso falar das histórias que envolvem essa pessoa, e são muitas. Uhum. Eu não posso, porque essa pessoa tá incondicional, tá no semi-aberto, e se eu abrir a boca, ela volta. Então, deixa quieto. E aí eu comecei a convidar pessoas, e eu convidei 2 comediantes, né? O Edson É. Júnior e o João Wagner. E esses caras me chamaram, vamos gravar um podcast de humor. E a gente gravou o primeiro já. Cara, foi muito bacana, Ficou cara. bom? Muito bacana. Ficou muito bom. Já publicou? E não, mas eu vou te mandar para te escutar em primeira mão. Tá pronto Opa, já. gostei. E aí a gente vai fazer esse podcast. O engraçado é que eu não conheço os caras. Olha só, um é de Sorocaba e o outro é de Santos. Eles se conhecem, mas eu não conheço eles. Só que parece que a gente é amigo há 10 anos. Olha que legal. E tu tá Curioso, né? gravando como? Ah, remoto, igual eu tô gravando com você. Zoom também? Cara, a gente usa Skype, é porque aí, como a gente edita, cada um grava a sua faixa e eu uno depois, né? Que a gente é um pouquinho mais caprichoso. Cara, Vocês eu vou te falar uma coisa. mascaram a realidade. Eu trago aqui a pedra bruta para ser acompanhada pelo público. Não, eu vou te falar que eu tô surpreso comigo mesmo, que eu achei que eu ia encarnar o Sami do Cuba Libre, mas até que eu tô bem eu mesmo, né? Ó, eu tô Porque o impressionado que Sami do Cuba... Pode falar. Pode falar. Tô Vai falar tu, impressionado que cara. eu tô controlando o tempo bem. É? Eu não imaginei que eu ia conseguir controlar tão bem o tempo. Excelente, cara. Então, cara, a gente edita porque assim, ó, eles têm uma carreira, eles vivem disso. Então, tem algumas coisas absurdas que eles falam que não dá. Aí mancha muito pra eles, tá ligado? Ah, entendi. Aí a gente é obrigado a cortar. Eu, no meu podcast, eu falei alguns absurdos. Tipo, o único programa que eu senti a necessidade de tirar foi aquele que eu comentei. De resto, fica todas as merdas que eu já falei. E foda-se. Ah, então vai ficar nesse aqui, tu vai ficar xingando o Nando Moura, Uhum. Não, o Cauê, né? Cauê Moura e o Nando Moura. 2 Moura. Ou resumindo, todo Moura é cuzão. Tem sobrenome Moura é um pau no cu, cara. Então, se você tem o sobrenome Moura, entre em contato. Não, se você tem o nome Moura, não quero ter relações com você. Cara, mas Ai, assim, ó, cara. fala como é que tu explica pro público que tá ouvindo, que não conhece o teu podcast, para conseguir Quanto tempo a achar gente ele? tem? Tem 4 minutos para 4? encontrar ele e acompanhar e assistir e ouvir. Tá, vamos lá. Se você sente a necessidade de escutar histórias, se você gosta de um podcast de histórias, eu tenho um podcast chamado Cuba Libre, aonde eu conto histórias da minha vida e como acabou as minhas histórias que eu posso contar, eu estou trazendo algumas pessoas para contar suas histórias. O Buda foi lá e contou 2 histórias de viagem que foi excelente, foi muito legal. Valeu. E se você quer me ouvir, é só digitar Cuba Libre em qualquer agregador de podcast. Cuba Libre tudo junto, né? Nada de Cuba-Libre. Não, é Cuba Libre, tudo junto. Agregadores de podcast seria Spotify, Deezer, Deezer não, porque Deezer é uma porcaria e ninguém usa aquela merda. Cita então O aí. Anchor, é o Anchor, Castbox, Google Podcasts, aí Spotify, Apple Podcasts e qualquer um. Qual que é o Qualquer mais um eu tô lá. Qual que é o carro-chefe? Qual que é o mais usado? Por onde tu é Spotify. o mais escutado? Spotify. De longe? 80%. De longe, 80% é Spotify. 80%? É Spotify. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. É. E, cara, que massa
Que legal que tu tá muito feliz nessa tua jornada, tá? Que bom. Eu te conheci jogando rugby, né? Posso falar uma coisa rapidinho para tua audiência saber? Fala. Rapidinho. Ó, uma coisa que eu já comentei com o Buda. Quando eu conheci o Buda jogando rugby, eu já conheci ele da rádio e dos vídeos no YouTube da Doberro. Eu tinha inveja dos amigos do Buda, porque eu queria ser amigo do Buda, porque eu achava o Buda um cara fantástico. Ele tinha um outdoor gordo de um lado e magro do outro, que ele fez. Em algum programa ele vai explicar que ele foi garoto propaganda de uma academia, ele ficou musculosão, fodão. E eu pensava, meu, que cara foda. Eu quero ser amigo desse cara. Hoje, eu me sinto amigo do Buda. Olha Apesar de eu nunca ter me convidado para um churrasco. Ah, não, mas tu deixou fazer o churrasco no teu bar. Não, tu é meu amigo. Obrigado, Buda. Tu é do caralho. Cara, eu sou um cara complicado para convidar para churrasco, né? Verdade. Verdade, mas tu vai ser convidado, com certeza. Não, Bruna, mas... Ô, Bruna. Ô, Buda, tu é um cara sensacional, cara. Tu é muito espirituoso, cara. E isso eu admiro nas pessoas. Valeu, cara. Eu acho que devido à grande quantidade de espíritos e ser tão espirituoso que eu sou assim, obeso, né? Cara, mas assim, ó, valeu, né, Sami? Muito obrigado por doar esse teu tempo aí pra gente estar fazendo o 57 minutos. E desejo muito sucesso na tua jornada, cara, que tu consiga completar todos os teus objetivos. E, obrigado, cara. Cara, muita saúde pra ti e pra tua família. Pra você também, cara. E cuida da cranca aí na perna, né? É verdade. Beleza, então, valeu. Valeu, Buda. Abraço. Então, com essa mensagem, encerra-se aqui o podcast 57 minutos com André Luiz Buda Peterman. Esse foi o episódio com Sami Hoffman Rodrigues. Através do sistema Doberro de comunicação e podcasts. Fiquem todos muito bem e tchau, Covid. E este foi os 57 minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.